Você está acompanhando a programação da TV Metrópole. Neste horário, você está com a Sônia Paula no programa Conexão. E agora nós vamos falar sobre um assunto que está sendo, assim, muitas pessoas têm procurado, sobre uma lei internacional, né? Uma lei que veio, que um dos nossos ministros aqui do STF recebeu aí essa sanção através dessa lei, é a Lei Magnitsky, que quem vai falar sobre isso é o doutor Moisés Pinheiro, advogado criminalista, civil e trabalhista. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Sônia. Prazer em revê-la, viu? Muito obrigada. Estar mais uma vez aqui. Quero agradecer demais por ter aceitado o meu convite, porque esse é um tema muito importante e muita gente tem dúvidas a respeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é possível e o que não é possível quando uma pessoa é sancionada com essa lei. Essa lei é um mecanismo internacional, né? Uma lei propriamente dita, aprovada, sancionada nos Estados Unidos. Para qual o alvo dessa lei? Violadores de direitos humanos, pessoas que praticam corrupção e fraudes em sistema eleitoral e atentar contra os direitos humanos, né? Em geral. Então, qualquer pessoa hoje pode ser, no mundo, direcionada e atingida por essa lei. Basta violar um desses dispositivos, né, que a gente cometer algum desses crimes, que aí ela tem caráter global hoje em dia, né? Antigamente, quando ela foi feita, em 2012, pelo presidente Barack Obama, ela só atingia mesmo crimes praticados nos Estados Unidos. Hoje ela está passando as fronteiras, né? É como se fosse um tratado, um pacto, onde bancos, né, redes sociais, tudo isso que está ligado aos Estados Unidos pode ser passível de bloqueio, é isso? Isso. As sanções principais, as mais comuns, são bloqueio de bens e ativos, né? Bens imóveis, bloqueio de contas bancárias e até revogação de vistos, né? Até banimento do território americano. Certo. No caso dos bancos, aliás, dos bens, esses bens só os que estão nos Estados Unidos, não é isso? Sim, sim. Em regra, sim, os que estão em território americano. Mas poderá também a pessoa ser privada até de uso de cartão de crédito. Bandeira Visa, Mastercard, American Express, por exemplo, né? Então, os bancos brasileiros, inclusive, que têm movimentações fora do Brasil, em território americano, tem que, sim, muitas vezes cumprir essa lei, né? Nós também vimos aí algumas notícias de que estariam pensando em penalizar aqueles bancos que aderissem a essa questão da lei, dessa lei que veio dos Estados Unidos, né, a Magnitsky. E aí, é possível fazer isso? Sim, uma vez a lei Magnitsky abarcando o indivíduo, direcionado, o alvo, né? Se tiver alguma movimentação em banco, o banco tem que cumprir, certo? E a sanção para o banco que descumprir a lei é uma multa milionária, bilionária às vezes, né? Até. Mas é possível que aqui dentro do país as instituições, de repente lá o próprio STF, eles possam determinar para o banco que ele não aceite ou não cumpra essa regra da lei Magnitsky? O STF até levantou uma questão de tentar barrar essa sanção aqui no Brasil. Mas os bancos do sistema financeiro americano são muito interligados. Vou dar um exemplo aqui, como o Bradesco, o Itaú, bancos que atuam aqui como Santander, né, que possuem empresas em solo americano. Seria uma péssima ideia, assim, descumprir essa lei, né? Porque eu incorrer em descumprimento e sanções de multas, né? E a lei, ela, segundo o próprio CEO do Bradesco, ele disse que não deve ser discutida, tem que ser cumprida, né? Agora, quando a gente fala de lei Magnitsky, a gente está falando, então, de uma coisa que faz com que a pessoa esteja presa sem estar presa, né? Porque financeiramente, economicamente, não dá para se fazer muita coisa se você não tem seu cartão de crédito, se você não pode mexer com bancos, até mesmo para receber o seu próprio salário. No caso do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, ele recebe o salário dele
pelo menos o governo paga tudo através de bancos, né? Então já é um problema a ter que se resolver. Sim. A gente chama essa lei a morte financeira, né? A gente até classifica assim. Mas existe aqui, eu acredito que existe aqui no Brasil, não posso definir, alguns bancos que não podem ser abarcados por essa lei, né? Mas, com certeza, o uso de a proibição do uso de cartões, não só de cartões, né? Mas de congelamento de bens, né? De ativos, bem como até essa questão de propriamente o recebimento, né, dos seus proventos, dependendo da associação, dependendo da instituição bancária, pode ocorrer esse problema, né? E fora tudo isso, a parte econômica, financeira, tem também aí tudo que a gente usa hoje, né? Hoje a gente usa rede social, hoje a gente usa Google, tudo que a gente usa aí está tudo ligado com os Estados Unidos. Hoje em dia, para você fazer qualquer coisa, até fazer pesquisa, você precisa, então, estar conectado com essas ferramentas que os Estados Unidos proporcionam. E aí eu pergunto, nesse caso, como é que ele conseguirá fazer, na sua opinião, na opinião do direito, para poder utilizar esse tipo de ferramenta, já que ele trabalha com isso, trabalha com pesquisa, com dados, e é importantíssimo que ele tenha acesso a tudo isso através da internet. Boa pergunta, inclusive bem sugestiva para a gente ter, ocasiona um debate muito interessante. A própria lei, ela proíbe o acesso a redes sociais como YouTube, Instagram, WhatsApp, as questões do Facebook, né, dentre outras. Porém, aí diretamente vai de encontro a um problema que é a censura, né? Você pegar a lei, não permitir que o indivíduo se manifeste, até um ato de censura. Aí gera uma polêmica, por quê? Porque a lei já combate quem faz censura. E ela mesmo censura o indivíduo, entendeu? Então, a lei, ela, nesse ponto, eu acho que gera uma certa instabilidade nessa questão das redes sociais, né? Na minha opinião. Existe algum prazo para que a pessoa possa deixar de ter essa sanção? Existe a suspensão da sanção ou não? É assim, essa sanção, as sanções impostas pela lei Magnitsky são as seguintes: não precisa de processo judicial, é um ato administrativo. Como é que ele como é que eu posso dizer? Como é que um processo judicial, nem um devido processo legal não existe nessa lei. Existem relatórios internacionais, depoimentos jornalísticos, testemunhas. É tudo embasado. Embasado numa lei, através de investigações, que vai ser remetido ao Departamento de Estado americano, por sua vez ao Congresso, e o Congresso, através do pedido do presidente da República, Donald Trump, né, o presidente americano, ele sugere a aplicação das leis. E o Congresso aprova, mandando o Departamento de Tesouro para ser aplicadas as devidas sanções ao indivíduo, violador, né? Entendi. É difícil, né, gente? Complicado. E aí a gente fica naquela... A minha pergunta é realmente em relação à suspensão dessa sanção. Quanto tempo demora? Se a pessoa tem um tempo que vai passar por isso, depois essa sanção ela vai ser suspensa ou não? Ou se ele mudar de opinião, ou se ele deixar de fazer certas coisas, pode ser que aí essa sanção venha a ser suspensa? Os efeitos, né, são efeitos imediatos e que devem... Eu acredito que, dependendo de uma contraprova apresentada futuramente por quem viole a lei, né, ela não tem assim, acho que não existe uma definição do prazo para questões de... Eu acho que pode ser também revogado alguma sanção posteriormente, caso comprove-se que houve um excesso na punição ou coisa parecida, mas assim, prazo definido para revogação das sanções não consta. A família dele também vai passar por isso? Também tem todas as proibições? Poderá passar, sim, principalmente com a revogação do visto, né? Mas com a sanção
Porque a sanção é por CPF, né? A sanção ela é direcionada, a penalidade ela é individualizada, àquela pessoa. Mas ela poderá se estender a algum familiar que possua alguma correlação no caso, né? No caso em si. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, há rumores de que a própria esposa dele, que trabalha num banco, ela poderá sofrer as sanções como ele, né? Até porque ela trabalha num banco, né? E aí isso pode facilitar muita coisa. Isso. Então a lei, ela é bem, o sistema é bem interligado com relações à lavagem de dinheiro, a questões propriamente da corrupção em si, né? Do desvio. E tal. Isso. E aí, em relação ao direito, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão, porque aqui no Brasil a gente tem o ônus da prova, né? Sim. Aqui você pode acusar e o acusado é que tem que provar o contrário, não é isso? Certo. Então, assim, você pode fazer aquela acusação, seja mentira ou não, e o acusado é que precisa provar que é inocente. E lá nos Estados Unidos é assim também, porque nesse caso houve a reunião de provas colocadas para lá, para que eles pudessem observar, se reunir e resolver se iriam ou não aplicar essa sanção ao Alexandre de Moraes. E lá é assim também? Acusa-se e a pessoa tem que provar o contrário ou não? Não. Quando eles acusam, eles já estão com todas as provas. A própria lei, ela, como eu falei anteriormente, ela nasce de um ato administrativo. Como é que é feita essa apuração dos fatos? Através de relatórios internacionais, através de investigações, né? Tem as provas. E aí é feito um grande estudo, elevado à questão de será que isso daqui realmente, o que pode levar o indivíduo a responder por essa lei, a ser violador da lei. O problema voltado à questão do ministro Alexandre de Moraes, de um lado, os críticos afirmam que ele fez prisões arbitrárias, atos de censura, e até questões de fraude no sistema eleitoral, prejudicando os opositores da direita. Por outro lado, dizem que o Alexandre de Moraes é um defensor da democracia, que ele agiu dentro da legalidade. Então, esse estudo, esse relatório, essa investigação... Colocado numa balança. Colocado numa balança, é feito de forma, eu acredito que de forma bem ponderada, para se chegar a um resultado, até para evitar a questão da injustiça, né? É verdade. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, o WhatsApp está aí na tela. Manda para a gente também. Vocês gostaram? Conseguiram esclarecer as dúvidas a respeito dessa lei? É uma lei complicada, mas é uma lei que depois de esclarecida fica fácil entender. Eu queria que agora, né, para quem está em casa, por favor, o senhor se dirija a eles e convide a conhecer um pouquinho mais do advogado, nosso querido Moisés Pinheiro, através das redes sociais, que é importante falar, né? Pronto, eu já participei aqui pela segunda vez aqui no programa prazer. Da querida Sônia Paula, e venho todas as vezes que for preciso. Oba! Porque o pedido dela para mim é uma ordem, né? Eita, gostei. Então, para mim é uma satisfação estar aqui falando para vocês. O meu Instagram é moisespinheiro.adv. E nós podemos aqui esclarecer, tirar algumas dúvidas, né? E estou muito satisfeito de poder colaborar aqui com todos os telespectadores. Agradecer aqui a grande apresentadora, da qual sou fã, a equipe, né? Maravilhosa. Obrigada. E, assim, estou muito satisfeito, muito feliz, honrado em partilhar um pouco do conhecimento. Muito obrigada. Eu tenho até algumas mensagens que foram enviadas para o WhatsApp, mas é direcionado a você, diretamente a você. Eu vou mandar para essas mensagens. Agradeço. Que são pessoas que entraram em contato, falando de algum caso, querendo saber. Gente, vocês podem falar diretamente com ele pelo WhatsApp, tá bom? Se for essa questão jurídica, se vocês querem falar sobre algum assunto que vocês querem que ele tome a frente, resolva para vocês, diretamente pelo Instagram, aí vocês podem falar com ele. Vocês nem precisam passar pelo WhatsApp da gente, não, que aí a gente vai passar para ele, porque eu não consigo. Colocaram a situação, mas de uma forma que... eu queria ver com o doutor Moisés, porque aconteceu isso, e aí, o que é que eu faço? Eu não sei, quem sabe o doutor Moisés, vocês podem falar diretamente com ele. Pronto, cada caso é um caso, né? A gente
embora situações análogas, parecidas, mas o caminho geralmente pode ser tomado de forma diferente, né, Sônia? Então a gente sempre fala que cada caso é um caso. Não necessariamente vai acontecer com uma pessoa o que aconteceu num caso parecido com outra. Depende. Né? Tem que ser feita uma análise jurídica, né? Uma análise técnica para podermos dar um parecer, né? Para ver como é que a gente consegue resolver alguma coisa, alguma demanda, né? Obrigado, viu, doutor Moisés? Muito obrigado, eu que agradeço, querido. Muito obrigado mais uma vez estar aqui, uma honra, viu? Obrigada.